Olá. Olha, enquanto muita gente está de olho nas tarifas externas, tipo as americanas, tem uma questão interna aqui no Brasil que continua pegando pesado, né? A manutenção da taxa Selic em 15% pelo Banco Central. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas consequências disso. A decisão foi anunciada em 30 de julho de 2025, né? E estamos usando como base uns trechos de uma análise do Sérgio Botton Barcelos, que é professor de Sociologia. A nossa ideia aqui é entender o que significa essa taxa, por que ela está assim, nesse patamar, e, bom, principalmente, quem sente mais os efeitos, né? Na economia e no bolso do brasileiro. Ok, vamos empacotar isso. Para começar assim, o que é exatamente a Selic? E por que 15%? Então, a Selic é a nossa taxa básica de juros, sabe? Ela serve de referência para todo o crédito no país. Manter em 15%, bom, é a estratégia do Banco Central para tentar segurar a inflação. A lógica é mais ou menos assim: juro alto deixa o dinheiro mais caro, né? Isso deveria desestimular o pessoal a consumir e as empresas a investir. A ideia é dar uma freada na demanda para controlar os preços. Certo, uma ferramenta que a gente conhece, mas que tem um custo. E esse custo não é igual para todo mundo, né? O artigo ele bate bastante nessa tecla da complexidade. Exato. É aí que a coisa fica mais, delicada. Essa freada na economia pode significar menos crescimento, sabe? Mais desemprego, a renda das pessoas fica mais apertada. E quem acaba sofrendo mais com isso são os mais vulneráveis. Eles já estão lidando com a inflação comendo o poder de compra, né? Principalmente em itens essenciais: comida, gás, aluguel. Pois é. E o paradoxo é que esse grupo que sente mais a inflação na pele geralmente não ganha nada com juro alto, porque não tem dinheiro para investir, né? Pelo contrário, muitas vezes é mais endividado. A fonte até menciona isso: 76% das famílias endividadas. E aqueles juros do cartão, do rotativo, que chegaram a absurdos 445% ao ano lá no começo de 2025. Assustador. Nossa, demais! E essa vulnerabilidade toda, ela se conecta diretamente com o custo da dívida pública. Com a Selic nesse nível, 15%, o governo gasta uma fortuna a mais para rolar os títulos da dívida, entende? A estimativa que o artigo cita é de 35 a 40 bilhões de reais a mais de custo para cada ponto percentual da Selic. Agora imagina isso numa dívida bruta que já estava em 8,8 trilhões lá por julho de 2024. E com projeção de chegar a 80% do PIB segundo o IFE. É muito dinheiro. Uma conta bilionária, sem dúvida. E aí vem a pergunta: como que esse custo maior da dívida é pago? A análise toca num ponto bem crítico sobre quem, no fim das contas, paga por isso. Sim, e aqui entra a questão da regressividade do nosso sistema tributário. Olha, mais da metade do que o governo arrecada vem de tributos indiretos. Aqueles que já vêm embutidos no preço das coisas que a gente compra, sabe? Produtos, serviços. Isso significa que quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais imposto. É pesado. Tem dados da Oxfam citados para 2025 que mostram isso bem claro. Os 10% mais pobres chegam a gastar quase 32% da renda com tributos. Já os super ricos ficam em torno de 10%. A diferença é gritante. Nossa, fica muito claro esse ciclo, né? Os mais pobres sentem mais a inflação, não se beneficiam dos juros altos, frequentemente estão mais endividados e ainda por cima pagam proporcionalmente mais impostos que ajudam a financiar os juros dessa dívida que só cresce por causa da Selic alta. Diante disso tudo, o artigo também levanta uma questão sobre o cenário político, né? A relação governo e Banco Central. Levanta sim. O texto questiona um pouco essa dinâmica entre o governo Lula III e o Banco Central, que é autônomo desde 2021, né? O autor sugere ali uma convivência tranquila, talvez, até levantando uma hipótese de corresponsabilidade do governo nos efeitos sociais dessa política de juros, pelo menos por não contestar mais fortemente essa lógica fiscalista, monetarista. Entendi. E essa análise critica também a própria justificativa para manter a Selic nesse patamar tão elevado, certo? Correto. O argumento central ali do artigo é que a inflação que a gente viu mais recentemente teve mais a ver com choques de oferta. Tipo, problemas na produção de alimentos, sabe? Custo de energia subindo,
Coisas assim. Não tanto por um excesso de demanda, como se todo mundo tivesse gastando sem parar. Hum, então, na visão do autor, usar um juro tão alto seria como, sei lá, usar um remédio super forte para tratar a doença errada, algo assim. Exatamente essa ideia. A crítica é que se impõe um custo social e econômico enorme, o gasto anual só com juros da dívida pode chegar a R$ 1 trilhão, segundo a fonte, sem necessariamente atacar as causas reais do problema inflacionário do momento. Nesse sentido, ele argumenta que manter a taxa em 15% funciona quase como um tarifaço interno. Só que é um tarifaço legitimado por um discurso técnico, né? Não uma decisão clara de aumentar imposto sobre consumo, por exemplo, mas o efeito no bolso pode ser parecido para muita gente. Entendido. Bom, resumindo então, a análise que a gente viu, baseada no artigo do Sérgio Botton Barcelos, mostra essa Selic a 15% como uma ferramenta de controle da inflação, ok, mas com efeitos colaterais bem pesados. A gente falou de desaceleração econômica, impacto desproporcional nos mais pobres, aumento da dívida pública que é financiada de forma regressiva, e os benefícios acabam mais concentrados no setor financeiro. É um quadro complexo. É um quadro muito complexo. E a provocação final que o autor deixa para a gente pensar é justamente essa. Onde está o verdadeiro tarifaço que o Brasil enfrenta? Será que ele vem de fora ou ele é, na verdade, uma consequência direta das nossas próprias escolhas aqui dentro, da nossa política monetária? Isso nos leva a perguntas bem incômodas, né? Até quando essa abordagem vai ser vista como a única saída? Como que a gente equilibra esse controle monetário com a urgência da justiça social? E, no fim das contas, para quem essa política realmente serve? São questões para a gente continuar refletindo.